Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abordar aqui um tema que eu ouvi falar essa semana, que é a famosa primeira impressão que você tem quando vê um carro. O carro transmite uma primeira impressão, tá? É sempre importante que você saiba quem vai comprar um carro jamais vai achar o carro sujo. Principalmente quando se trata de loja, tá? Ou de uma revenda mesmo. O carro nunca vai estar sujo. A primeira impressão para uma pessoa que não entende, ele vai olhar, vai achar lindo. Tudo limpinho, tá? A pintura até brilha. Vai ter pretinho no pneu, né? Vai estar tudo brilhando. Nossa, na hora que abrir por dentro, vai estar tudo extremamente limpo. Os bancos, tudo limpinho. Painel, tudo brilhando, com o famoso silicone, né? Que o tampa sujeira, digamos assim. Vai estar tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo perfeito, tá? Aos olhos da primeira impressão, aos olhos da ausência de conhecimento. Você vai olhar o teto do carro, vai estar limpinho. Existem ressalvas que o teto é uma das partes mais difíceis de tirar a mancha, tá, gente? Forro de teto, assim como o banco também, o carpete que vai ali no assoalho, mas o teto em si é bastante difícil. Principalmente quando a incidência de tetos com uma tonalidade mais clara era maior. Antigamente tinha muito carro e era tipo meio que um padrão. Os carros todos saíam com teto mais um tom puxado para um cinza, tá? Um cinza bem claro. Então, o que acontecia? Carros que existem diversas formas, tá? Que mais características de sujar o teto de um carro. Mas, por exemplo, o carro que sofria alguma manutenção ou a pessoa entrava dentro do carro com a mão suja por algum motivo qualquer e coloca a mão no teto, tá? Muito comum, crianças com a mão suja de mais diversas coisas, passa chocolate, passa tudo no teto e aquilo fica manchado. Agora, ainda quando se fala em teto, em cidades grandes, cidades com uma maior poluição, tá? Carros que andam com uma gretinha do vidro aberto, pode ter certeza, esse teto vai ficar com um tom escurecido, um tom puxado para um cinza bem escuro, tá? A sujeira de poluição entra ali e, nossa, fica uma situação desastrosa ali. Da mesma forma, acontece com carros que rodam em estradas de terra, tá? Só que, ao contrário da poluição, que o teto fica puxado para preto, nesse outro caso, o teto vai pegando a tonalidade meio marrom. Isso tudo é possível de limpar? E acontece, tá, gente? Todo carro que você for entrar em uma loja, em uma revenda, muito provavelmente ele vai estar com o teto limpíssimo. Porque o, o, os lavadores
hoje em dia ficou bem mais fácil com conhecimento. Eles retiram a forração do teto, retiram e lavam mesmo, tá? Com água e escova e produtos para limpar. Em um caso de mancha, uma mancha mais concentrada, torna-se mais difícil, tá? Torna-se mais difícil. Mas em caso de poluição e de poeira mesmo, é super normal limpar e super possível, tá? Isso desabona o carro alguma coisa? Não. Eu tô querendo te explicar aqui que isso deixa indícios do histórico do carro, tá? Quando esse teto, principalmente, ele é retirado para lavar, o material ali é uma espécie de papelão, tá, gente? Aquele material, quando ele é molhado e posteriormente ele seca, ocorre um encolhimento. O que isso vai gerar? Quando o profissional, a pessoa responsável for montar aquela forração no teto novamente, por conta de lavagem, nos pontos de fixação é possível que você verifique um material mais esticado, tá? Você vai perceber que ele está forçando ali. Por quê? Porque ele encolheu, mas a furação da estrutura do teto continua a mesma. A furação é fixa. Então, quando vai fixar ele ali de novo, ele fica esticado. Uma dica muito importante aqui, gente. Sempre verificar as extremidades, tá? E não falo só no teto, não. Eu falo isso que serve para uma avaliação no geral. As extremidades são as partes mais drásticas, as partes mais difíceis de maquiar. Um teto que tenha encolhido, se você procurar nas extremidades dele ali, você vai achar partes onde era para ser preenchido e não tá, porque ele encolheu lá no meio do carro onde é fixado. Conseguiram de alguma forma compensar pela esticando o material, pela deformação do material, tá? Pela capacidade, pouquíssima capacidade, mas ainda existe, de elasticidade do material, mas lá na frente vai faltar, porque lá não existe ponto de fixação. Ali era só uma parte de acabamento, tá, gente? Então isso é um forte indício de que ele foi retirado para uma lavagem. Eu foco muito no teto, porque o teto é uma parte, a forração de teto é uma parte que quase ninguém mexe. Só mexe em um caso extremo desse que eu tô passando para vocês, tá? Mas, beleza. Percebi um indício desse. Quer dizer que seja só na lavagem? Não. Aí pode já ser um dano estrutural que teve por ali e com um reparo tiveram que retirar aquela forração. Então, sempre vai haver indícios quando existe um reparo na forração do teto, nas canaletas ali que moldam a forração, tá? Que prendem, que ajudam a fixar aquela forração no teto. Ainda
dentro do carro, você vai olhar os bancos. Aí é muito importante procurar um carro do mesmo modelo e verificar se o desenho do banco é o mesmo. Porque o que acontece? Muita gente compra bancos em desmanche, bancos de carros batidos, né? E substituem o jogo de bancos do carro. Por que isso? Principalmente quando se fala em bancos de pano, é normal sujar, manchar, rasgar, tá? Carros em que o motorista precisa descer do carro sem parar, que para sempre e desce do carro, entra no carro de novo. Aquela parte lateral do banco, do encosto, pode ter certeza, ela vai rasgar, tá, gente? Ali onde passa esfregando a roupa e a gente encosta também, ali vai rasgar, tenha certeza disso. Em contrapartida, em um carro mais alto, quando se fala até de um SUV, mas principalmente quando se fala em caminhonetes, a parte lateral do assento vai rasgar, vai afundar. Por quê? Por conta de ser um carro mais alto do solo, toda vez que a pessoa vai descer, ela desce meio que escorregando ali. Esse passar do corpo no banco, na espuma do banco, faz rasgar. E acontece muito também em banco de couro, tá? Apesar da resistência ser maior, vai acontecer ali o desgaste prematuro. Desabona o carro em alguma forma? Também não. Existem muitos profissionais no mercado da tapeçaria em geral que substituem tanto a borda do assento quanto a borda do encosto, e com material 100% original, tá, gente? E fica perfeito, fica no padrão original. A substituição ali não é só do pano, tá? Ou do couro. A substituição ali muitas vezes demanda de ser na espuma, para o banco pegar o formato normal dele, tá? E acomodar como deve acomodar uma pessoa ali no banco. Ou ainda, existem muitos carros com problemas, com rasgos, com danos nos bancos, que para maquiar, para tampar, devido a um custo maior, um custo mais excessivo para conserto, as pessoas colocam capas. Então, sempre que você for avaliar um carro e aquele banco tiver com capa, tire a capa. Ah, mas dá trabalho e vai demandar muito tempo, vou ter que desamarrar a capa e o dono não quer. Indício maior ainda. É um mal necessário, tá, gente? Aquilo ali evita muitos custos futuros, muitas despesas. É necessário tirar a capa do banco. Toda vez que tiver capa no banco, tire para verificar. Ah, mas não tem nada. Joia. Dando tudo certo, você vai ganhar um jogo de capa. Aí fica a seu critério, deixar as capas ou retirar e usar em algum outro carro que
posteriormente você venha a ter posse dele, tá? Então é necessário, faz parte da avaliação adequada. Retire as capas. Você vai reparar na beirada, no acabamento, aonde passa o pé, como tá aquilo ali, perto da borracha da porta, tá, gente? Como tá aquilo ali? Tá bem encaixadinho? Você tá enxergando alguma fresta em alguma coisa? Ali o que fixa aquele acabamento geralmente são presilhas, tá, gente? Assim como o acabamento das portas, aquela moldura que vai nas portas. São presilhas plásticas. Essas presilhas, quando retiradas, dificilmente elas voltam a ter a capacidade funcional delas completa. Quando eu digo capacidade funcional completa, eu digo no aspecto dela cumprir com a obrigação de prender aquela peça de maneira a não deixar nenhuma fresta e não permitir a entrada de poeira, nem água, nem nada do tipo, tá, gente? Dar o acabamento da forma correta, da forma que tem que ser feito e que ela foi produzido para. Sempre que existe, então, alguma reparação, alguma coisa, aquilo ali já foi retirado, ela vai deixar indícios. Pode ter sido por uma simples manutenção, mas o, o, as grandes as grandes descobertas na avaliação estão nos pequenos indícios, tá, gente? Tudo começa nesses pequenos detalhezinhos. Ali, provavelmente, é um rastro que deixaram. E através daquilo ali você vai descobrir mais coisas. Tá tudo preso, tá? Não tem, novamente, eu volto a dizer, não existe reparo que se faça em um carro que não deixe vestígios. O reparo pode ter sido feito da forma quase perfeita, quase. Mas uma pessoa que tem o devido conhecimento, e não só isso, que tem o foco todo ali na avaliação, ele vai encontrar aquele reparo, tá? Pode demandar um tempo, pode ser bem mais difícil, tá? São casos de avaliações que demoram muito mais, chegam a ser desgastantes, porque você perde muito tempo ali, você investe muito tempo ali em um pequeno pedaço do carro, uma pequena parte do carro, tá? Mas no final você vai encontrar. Passando agora para ainda dentro do carro, na parte de acabamento, é muito importante verificar os cintos. Quando, no caso da vistoria, as datas de fabricação dos cintos são todas verificadas, os pontos de fixação dos cintos são todos verificados. Mas no caso de uma avaliação, é importante verificar a integridade deles, verificar indícios de corrosão. É muito comum, gente, principalmente quando se fala nos os cintos traseiros, tá? Dos bancos traseiros. Existem carros que carregam produtos. Então, pessoal, é muito comum
carros que transportam durante bastante tempo produtos corrosivos ali no porta-malas, tá? Eu já peguei muitos casos de avaliação, de casos de vistoria também, tá? Consigo me lembrar aqui de vários. Muito comum em carros mais populares, quando se fala Gol, Uno, tá? Celta, porque são carros mais baratos e que às vezes a pessoa compra para transportar de uma maneira meio que ilegal, sem nota, sem nada. Então transporta em menor quantidade, mas aquela parte traseira ali do carro, ela é 100% comprometida, tá, gente? Eu já tive casos de carros assim com uma corrosão assustadora ali da coluna B para trás, uma corrosão assustadora. E puxando o histórico do carro e os vestígios, enquanto aí foi necessário desmonte, tá, gente? Precisei desmontar muita peça plástica ali, muito acabamento plástico. Era um Gol na ocasião. E tirar banco e assim, tinha muito vestígio, muito vestígio. E a corrosão já estava tomando uma proporção gigantesca ali atrás, tá? O carro tava da coluna B para trás, o carro tava todo danificado. Carregava calcário e por debaixo das borrachas, por debaixo das mantas ali que vai debaixo do banco para vedar mesmo água, essas coisas, ainda existia a matéria em si, tá? Existia calcário ali. E é puro sal, então corrói mesmo. O indício de corrosão era fortíssimo. A caixa, pra vocês terem ideia, a caixa do step dele ali, metade dela tava corroída. Já existiam buracos grandes na lataria traseira. A parte do painel traseiro ali, tá? O compartimento do step, próximo à coluna C. E nisso, os cintos, que no caso estavam ali para prender, né, os ocupantes do carro, eles acabam sendo afetados pelo aquele material que é carregado ali atrás, tá, gente? Mas fala afetado aonde? A parte aonde abotou o cinto. Aquele material é corrosivo, tá, gente? Aquela parte metálica que vai na ponta, aquilo é corrosivo. Ali é um lugar que você vai encontrar muitos indícios. A ponta do cinto. E todos os periféricos na região ali que tiverem partes metálicas, os indícios vão estar ali, tá, gente? Aí você vai verificar também a parte do volante, muito comum, muito característico, revendedores e lojas substituírem o volante, porque é uma peça que desgasta, é natural o desgaste. O atrito da mão ali não tem como, né, gente? A pessoa, o carro tá andando, a mão tá no volante, então o desgaste vai acontecer. Só que é um ponto que dá muito indício quanto à quilometragem do carro.
nós vamos ter uma aula específica sobre quilometragem aqui, tá? E a famosa quilometragem adulterada. Que existem casos extremamente criminosos. E de fato é um crime, tá? E nós vamos ter uma aula só para isso. Eu vou ensinar vocês a encontrarem indícios e a desmascararem o tipo de pessoa que faz isso, tá, gente? Então, novamente, é importante que você tenha um outro carro do mesmo modelo para comparar o desenho do volante. Ah, o desenho é o mesmo? Beleza. E como que tá o desgaste dele? Tá? Um volante com... Existem volantes com acabamento em couro, né? O desgaste ele vai existir, tá, gente? Vai existir conforme a quilometragem for avançando. Ele vai existir. Mas ele tende a resistir mais que um volante comum. Então é sempre importante ficar ligado aí se o desgaste está condizente com a quilometragem do carro, tá? E presta bem atenção em volantes substituídos, porque existem muitos volantes que são vendidos na internet mesmo, volantes esportivos. Existem uns que são muito bonitos, mas tem uma qualidade que é vergonhosa. Vergonhosa. Para um carro que em pequenos centros, em cidades menores, ainda existem carros que não têm direção hidráulica. E geralmente esses carros são mais rodados devido ao ano e o volante é substituído com uma maior frequência. Existem volantes desses modelos esportivos aí, comercializados na internet e tal, que não pode ser colocado em um carro sem direção hidráulica, gente. A estrutura dele, o arco dele não suporta nada, tá? É o risco dele quebrar na sua mão mesmo, sem muito esforço, tá? Então é um ponto para ficar bem atento. Ainda na parte do painel do carro, repare sempre novamente, olho nas extremidades. As extremidades plásticas, sempre fique de olho. Existe fresta, existe um buraco ali, pode procurar que você vai achar mais coisas, tá, gente? Aquilo ali é uma brecha que deixaram para você identificar. E te garanto, você vai encontrar mais coisa ali. Ainda na parte do painel, repare sempre que em locais que existe a junção entre duas peças. Como que está aquele encaixe? Existe vão? Aquilo ali, gente, em caso de manutenção, é muito comum quebrar. Por quê? Aquilo é montado separado de todo o painel. Então a montagem, os encaixes internos da peça são encaixados de forma perfeita com tudo desmontado, os periféricos desmontados, porque existe espaço para que elas se encaixem e se acomode ali de uma maneira harmoniosa com o painel. Quando, em caso de manutenção, o painel está todo montado, o volante está no lugar, as chaves de seta ali fica apertado, tá? E cada peça tem
uma forma de encaixe. Cada peça tem as estruturas internas dela, de uma maneira a que ela foi projetada para aquilo, tá? E não existe outra maneira de saber como estão dispostos aqueles pontos de fixação interno das peças plásticas, a não ser desmontando. E aí vai muito da prática, tá, gente? E muitas pessoas sem conhecimento vão mexer nessas partes e elas vão quebrar. O que vai acontecer depois que elas quebrarem? Elas vão ser coladas. E em uma futura manutenção, como que você vai retirar aquelas peças? Elas vão quebrar por completo e essas peças geralmente são caras, tá, gente? E além de ser caras, são peças difíceis de encontrar no mercado de substituição. Não só isso, elas podem dar grandes indícios de que algo maior aconteceu ali, tá? Existem muitas peças que precisam ser desmontadas para que se chegue a um ponto principal ali do sistema. Existem muitos periféricos ali que precisam ser todos desmontados, por mais que a manutenção não seja neles. Então, no caso de reparação, aquilo ali vai ser substituído. No caso de reparação, uma coluna de direção, principalmente, e pode levar a indícios de colisão, tá, gente? Então, por que eu tô dizendo tudo isso nos pontos? Veja que eu tô falando só dos pontos internos, tá, gente? Essa aula que caminhou para a parte de acabamento e é muito importante que vocês percebam que os detalhes, um simples ponto interno de acabamento, um simples plástico, uma peça desencaixada, ali é o sinal que você precisava em caso de avaliação, tá? Possivelmente você vai estar fazendo uma avaliação para você, tá? E vai ficar bem claro isso nos próximos conteúdos, que aqui eu não vou separar alguém que tenha dinheiro para adquirir um carro de alguém que não tenha dinheiro e quer começar no mercado e vai em busca desse salário em 12 horas que eu me comprometi a te ensinar, tá? Existe o caminho para os dois. E posteriormente, nos próximos conteúdos, na hora certa, eu vou te mostrar isso, tá? Que existe o caminho para os dois. Se você não tem dinheiro, isso aqui é para você também, tá? Eu tô te fornecendo conhecimento. Esse conhecimento é uma semente. Tudo vai começar daí. Você não está começando do zero. Você está muito na frente dos ignorantes aí que vivem só dando opinião, tá, gente? Então, começa a reparar nesses pequenos vestígios. São vestígios que vão te mostrar algo muito maior, um reparo que aconteceu ali, tá? Sempre que entrar no carro agora, seja de carona, seja passando na rua, comece a reparar nesses pequenos pontos. Esses pontos vão mostrar muita coisa, tá, gente? Aquilo ali é como se fosse um arremate, uma costura de algo, de uma cirurgia muito maior que aconteceu ali dentro do carro. Quando eu falo ainda de acabamento em carros manuais, de câmbio manual, a alavanca do câmbio
é um lugar de incidência de uso, então vai ter um desgaste ali também, tá, gente? Menor do que o do volante, mas ainda assim muito grande. Aquilo ali é um grande vestígio da quilometragem do carro. Grande. E fica tranquilo, se não fizer sentido para você agora, com o tempo, com as avaliações, com os indícios visuais, reparando em vários carros, você vai criando padrões, tá? E esses padrões mudam de região para região, esses padrões mudam de uso para uso. Isso aí só a vivência, através desse conhecimento que eu estou te passando, vai te trazer, tá, gente? Ainda falando do acabamento, freio de mão, alavanca do freio de mão é um ponto de uso também, mas muito menor. Então, o mais importante ali, o mais interessante é você reparar no modelo da alavanca. Se é o mesmo que sai de padrão de montagem daquele carro. Por que eu falo isso? Com o tempo, não desgasta aonde a mão pega, tá? O desgaste não é de contato. O desgaste ali acontece nos pontos de fixação daquela alavanca com a estrutura do carro, tá, gente? O que prende ali nada mais é do que uma lata que vai no assoalho do carro. Com o tempo, às vezes pessoas que puxam a alavanca de uma forma mais grosseira, com o tempo aquela estrutura ali vai sofrendo muito. E os pontos de fixação dela vão cedendo. Isso pode indicar o quê? Pode indicar um pequeno dano estrutural. Ele pode ser corrigido de uma maneira, de um serviço bem feito, ou pode ser um serviço mal feito que vai comprometer o carro por aquela simples alavanca do freio de mão, tá, gente? Pode ser um desgaste da peça também? Pode. É comum? Acontece, mas em menor incidência. Então, geralmente essas peças também são difíceis de encontrar quando se fala em reposição de peça nova. Então, elas são compradas em desmanches. Então, é muito importante verificar se a peça foi substituída, a fixação dela está tudo ok, a estrutura por baixo está tudo ok, tá? Estando tudo ok, tranquilo, foi apenas uma manutenção corretiva que aconteceu ali, sendo bem feita, tá tudo certo. Ainda sobre a parte interna, que traz muitos indícios, podemos falar dos pedais, tá, gente? Eu deixo aqui bem claro que isso varia muito de região para região. Eu vejo muitas pessoas aí no mercado, até pessoas do meu network mesmo, que trabalham com isso há bastante tempo no ramo de vistorias e de avaliações, que afirmam de forma incisiva que um certo desgaste ali não é condizente com a quilometragem. E isso é uma base muito boa, mas varia muito de região para região. Existem regiões que o desgaste é muito maior. Por exemplo, um carro que tem um uso estritamente rodoviário, o desgaste dos pedais dele vai ser pequeno. Porque a pessoa vai
andar ali em uma rodovia, ela vai andar muito tempo, muitos quilômetros, provavelmente, dependendo da prática do motorista, ele quase não vai usar freio, ou quase não vai usar embreagem, tá? Então isso é uma base muito boa, mas é necessário saber de região para região. É necessário ter uma observação ali em cada região. Tá? A região que você atua, é necessário que você crie padrões ali. Existem também diferentes materiais da soleira dos pedais. Existem uns carros mais esportivos ou esportivados, como o mercado apelida, são carros mecanicamente iguais às versões originais, entretanto eles têm certas maquiagens, certos acessórios para fazer uma alusão a um carro esportivo, tá? Por que eu falo que o desgaste é diferente? Eu até vou mostrar quando, quando eu for fazer um conteúdo aqui para vocês na forma prática, no carro mesmo, mostrando os detalhes. Eu tenho carros que tem essas pedaleiras diferentes, tá? São materiais mais resistentes. Aqueles materiais niquelados são materiais que tendem a aguentar mais do que a borracha em si. Aquilo ali é uma espécie de uma camada que ela é estética, entretanto ela protege a borracha por baixo. Então um desgaste nessa ocasião vai ser muito menor, tá, gente? Ainda falando dentro do carro, é importante prestar atenção nas alavancas de seta, tá? Repare também no desgaste delas, por mais que sejam peças mais rígidas, elas vão deixar vestígios também, tá, gente? Principalmente a da seta ali, que tem uma incidência maior de uso. Botões de farol, agora tendo que usar os faróis sempre que os carros estão ligados, né? Aquilo ali vai te deixar vestígios da quilometragem do carro também. Não só isso, são reparos caros de se fazer. A substituição de uma peça elétrica dessa bem mais oneroso, tá? Então é necessário prestar uma atenção maior nessas peças, nessas partes, tá, gente? Toda a parte de botões, repare bastante toda a parte de botões, botões de ar-condicionado, botões de ventilação, nossa, acontece demais de estar quebrado aquilo ali, gente. E a pessoa no ato da compra não percebe, porque não faz uma avaliação correta, tá? Então é necessário verificar, mexa com os botões de vidro, use todos, vê como está o funcionamento, vê se o vidro que tiver a função automática, se ele está subindo da forma correta. E posteriormente em uma aula aqui falando da parte elétrica do carro em si, eu vou te apresentar o que pode fazer aquilo não funcionar, tá? Pode ser uma coisa mais simples do que pareça, mas é sempre importante ficar de olho nisso. Botões de ventilação, botões de posição da ventilação, fique sempre ligado nisso. Se o carro tiver ar digital, verifique todas as funcionalidades. É mais difícil de acontecer um problema em botões de ar-condicionado digital? Mas acontece ainda, tá, gente? Mas os botões mecânicos acontece muito problemas. Você tem que rodar mesmo ali, acontece muito problema. Então sempre verifique isso.
Outro ponto, saídas de ar, verifique o real estado, sempre mexa com ela em todas as posições, tá? A parte de som, se o carro tem um som original, tudo bem, mas novamente verifique os periféricos ali, o acabamento da peça com o todo, como está o assentamento daquele som no painel. Olhe os periféricos ali, procure vestígios de chave, tá? Qualquer manutenção que for fazer ali e não for da forma devida, vai machucar aquela beiradinha do plástico. E a parte de vidros, eu vou explicar melhor quando tivermos uma aula de estrutura, tá, gente? Talvez tenhamos uma aula só de vidros, e os vidros escondem detalhes ali que a grande maioria do mercado não entende, não percebe, não tem o conhecimento adequado, tá? Eu vou dar uma ideia sobre isso, e posteriormente quem quiser andar comigo lá na frente, quiser ir para um próximo nível, vai ter o conhecimento, uma tabela e todas as informações que contém ali no vidro, tá, gente? É coisa que muita gente nem imagina o que tem em cada vidro do carro, tá? A parte de painel, importante, ponteiros em si, importante verificar todos, tá? Isso vai estar muito ligado na parte mecânica também, vai na avaliação quando você estiver dirigindo o carro, ver como está o desempenho dos ponteiros ali, se está tudo certo, se está tudo condizente com a situação de rodagem. Novamente, são serviços de manutenção que têm um valor mais elevado, tá? E é sempre bom ficar de olho nisso. Ponteiro de combustível, é muito comum ele ter defeitos no sensor de nível, que vai lá no tanque. Já é um serviço mais oneroso, é um serviço mais trabalhoso. É uma peça que muda muito de carro para carro. Então é sempre importante ficar de olho ali no ponteiro de combustível. Os outros ponteiros estão intimamente ligados com a parte mecânica em si. E quando eu falo a parte mecânica, eu falo de um sistema. O sistema de injeção em si depende daquelas informações que estão nos ponteiros. Então, um mau funcionamento de algum dos ponteiros ali pode ser um indício de problemas muito mais sérios na parte mecânica, no sistema de injeção em si. Aquilo ali será uma manutenção corretiva e de um valor mais alto. E por que é interessante ficar muito de olho nisso? Porque são defeitos muitas vezes intermitentes. O que é isso, Igor? São defeitos que não são contínuos. O defeito acontece, ele para. Você vai andar um tempão funcionando normal. Em um certo momento, ele acontece de novo. E esses momentos em que vai acontecendo vão se tornando mais frequentes. O que isso acarreta? Prejuízos para outras peças do sistema. Então é muito importante ficar de olho nisso, tá, gente? Muito importante. Para evitar futuros
futuros prejuízos. E na parte interna, eu acho que eu falei, espero ter falado de tudo, tá? A nossa aula aqui caminhou para o que a princípio era a primeira impressão que o carro traz, mas eu vou ter que dividir essa aula pelo menos umas 3, tá? De primeiras impressões. Ficou aqui, espero ter ficado bem explicado as primeiras impressões em que tem na parte interna de um carro. É importante, muito importante ficar de olho, tá? Muito, muito importante. As partes internas, elas são o acabamento da casa, tá? E quando tem o acabamento, a parte por dentro daquilo ali pode estar muito danificado. Então, é sempre importante ficar de olho. São serviços que se forem necessários ser feitos, são mais onerosos e vai gerar prejuízo tanto para você quando adquirir o carro para passar para um terceiro, tá? Para realizar o lucro, quanto talvez não seja para você, mas seja para o seu cliente. E novamente, aqui nós vamos falar de carros acima da média, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem explicado aqui as primeiras impressões da parte interna de um carro. Qualquer dúvida que alguém tiver aí, vamos focar nessa parte interna primeiro. Estou à disposição e fiquem aí com os próximos conteúdos. Valeu, galera. Um abraço, fique com Deus.